Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Vamos para mais um lindo conto do Paramahansa Yogananda, um conto mais longo e que abre muitas reflexões para a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar desse conto. Por que o rico ficou pobre e o pobre ficou rico? Na Índia, predominantemente devota, viviam outrora dois amigos. O senhor dissoluto, o rico, e o senhor honesto, o pobre. Moravam com suas famílias numa grande casa geminada. Na verdade, eram duas casas geminadas, né? O senhor dissoluto era um malandro despudorado, pervertido, ao contrário do senhor honesto, que cultivava a religião e sempre agia corretamente. E a vida de ambos era bem paradoxal. A sua maneira de viver não podia de modo algum ser explicada no destino como eles viviam e o que acontecia com cada um deles. O senhor dissoluto, embora infiel à esposa, tinha uma esposa gentil, dedicada, bela e espiritual, que perdoava todas as idiosincrasias e maldades que ele cometia. Era aparentemente verdadeiro que quanto mais ele aprontava e farreava, mais o senhor dissoluto enriquecia, ficando mais forte e saudável, além de atrair amigos prestíssimos e prósperos. Os seus investimentos nunca deixavam de dar lucros. Por outro lado, o senhor honesto era rigorosamente fiel à esposa, ainda que ela fosse muito exímia na arte de irritar, uma faladeira sem papas na língua. E se não bastasse isso, falsa. Pois é. Parecia que quanto mais se absorvia na metafísica e na meditação, mais o senhor honesto acumulava dissabores na vida. Perda de amigos, maus investimentos e pobreza extrema o perseguiam tenazmente. Pois é. Já o rico, o senhor dissoluto, procurava tentar o amigo, dizendo: senhor honesto, olha aqui, se esqueceres tua metafísica, tola e inútil, e tomares alguns goles comigo, um pouco de farra, vou te dares um dinheiro para começares a atrair riquezas, amigos, te ensinarei os caminhos para a felicidade no mundo material, mas só se renunciares à vida religiosa e essa sua loucura metafísica. O senhor honesto, porém, respondia: não, meu amigo, agradeço tua oferta, mas eu não tenho nenhuma intenção de esquecer os meus atos virtuosos que me dão grande satisfação íntima, embora não me proporcionem riqueza. Enquanto isso, tudo sorria para o senhor dissoluto, que mais próspero ficava, quanto mais pecados cometia. Já o senhor honesto, para quem nada sorria, só piorava em saúde, felicidade e prosperidade, na mesma medida em que se aprofundava na metafísica. Isso durou algum tempo, até que certa noite o senhor dissoluto travou uma discussão ali no quintal da casa de ambos ali com o senhor honesto, iniciando uma troca explosiva de palavras sobre a melhor maneira de viver. O senhor dissoluto começou: louco, metafísico, te julgas um anjo, mas só o que eu vejo na minha frente é um homem fracassado. Quanto mais você te farta de religião, mais a religião te sufoca. Por que não ages de maneira natural e se torna como eu? O senhor honesto replicou: ó homem rico, inútil e vaidoso, não quero teu dinheiro sujo para imitar os teus maus hábitos. Sinto-me bem, embora não consiga entender o motivo da minha pouca prosperidade material. O senhor dissoluto, confiante em seu caráter, continuou em tom grave: não percebes que vivo uma vida natural? Bebo quando tenho vontade, faço o que meus impulsos me levam a fazer, e como vês, sou saudável e feliz como uma cotovia. A metafísica paralisou tua força de vontade e tua capacidade criativa, motivo pelo qual tua mente se embotou.
A tua mente enferma te mantém física e financeiramente infeliz. Olha aqui, serás feliz se esqueceres Deus. Seguindo a mim e a natureza, não há Deus nem leis que possam te intimidar ou te limitar. Siga as leis que nós próprios criamos. Solta-te, junta-te a mim nos caminhos da vida natural. Assim ele acreditava. O senhor honesto, tomado de indignada e virtuosa rebeldia, gritou: "Oh, sim, ele ouve nossas preces. E ele há de recompensar seus devotos, aqueles que passam por suas provações terrenas. Posso demonstrar-te que Deus existe e que atende às nossas preces." O senhor dissoluto imediatamente desafiou: "Está bem, favorito de um Deus inventado, por que não pedes que me mostre algo de tangível para que eu possa acreditar?" O senhor honesto, com perfeita segurança, respondeu: "Aceito o teu desafio. Rezarei a Deus noite e dia durante um mês, e na sexta-feira após este mês terá uma grande provação em resposta às minhas preces. E o que acontecer para ti, a mim, será em virtude das minhas orações, daqui a um mês." E o senhor dissoluto, para entender melhor, perguntou: "Que queres dizer? O que te acontecer a mim na sexta-feira é pelas tuas orações?" Daí o senhor honesto disse: "Quero te dizer que as minhas preces durante um mês merecerão do Pai uma resposta naquele memorável dia. Se a natureza mandar fortuna a ti e infortúnio a mim, então vencerás e eu perderei. Saberemos então nós dois que Deus não existe. Mas se ele mandar fortuna a mim, que eu acredito que mandará, e infortúnio a ti, saberás que Deus existe e que atendeu às minhas preces. Se eu perder, imitarei teu modo de vida. E se perderes, imitarás o meu." Ok. O senhor dissoluto caiu na gargalhada e disse: "Está bem, está marcado. Aguardaremos que as tuas preces tragam alguma manifestação de Deus na sexta-feira marcada depois deste mês de orações. Se houver Deus. E lembra-te, se tu perderes e eu ganhar, abandonarás a metafísica e adotarás o meu modo de vida." O senhor honesto orou a Deus noite e dia dessa maneira: "Pai Celestial, meu Deus amado, se existes, castiga dissoluto na sexta-feira e traz-me boa fortuna para que eu vença em teu nome." Muitas vezes a gente ora à nossa própria maneira e pede a Deus que atenda às nossas próprias orações, do modo que desejamos. Mas só que os caminhos do Todo-Poderoso são misteriosos. Ele não vai se dignar a revelar como haverá de responder às nossas preces, nem no caso da história do devoto sincero, mas Deus, naquela memorável sexta-feira, agiu misteriosamente, ao fim de um mês de orações. O senhor honesto quase perdeu o fôlego rezando dia e noite durante um mês inteiro. E quando a sexta-feira chegou, o que aconteceu? Foi algo muito estranho e aparentemente injusto. De manhã, o senhor dissoluto estava de ótimo humor, mal podia esperar que o dia acabasse, confiante na vitória, e movido até por um curioso impulso de caçar, saiu para uma floresta próxima, matou impiedosamente vários pássaros, mais até do que precisava para alimentar a família, e colocou-os no dorso do seu cavalo. No caminho de volta, parou sob uma árvore frondosa para descansar um pouco. Deitado à sombra da árvore, começou a escavar distraidamente o chão com a ponta da sua faca. Súbito, ouviu um som metálico provocado pelos golpes da faca. Pôs-se a cavar mais, curioso, e por fim, a uma profundidade de mais ou menos de meio metro, se deparou com um cofre de ferro. Depois de retirar a terra em volta, conseguiu abri-lo com a própria faca. E, para o seu espanto, o que ele encontrou? 3 milhões em moedas de ouro, escondidas por piratas.
estava ali uma fortuna há anos sem que ninguém as buscasse, pois os piratas, depois de enterrada, brigaram entre si até morrerem todos. E se tivesse alguém sobrevivido, não teria vindo para buscá-lo, para buscar o tesouro. Aí ele esvaziou o saco que continha as aves e encheu com as moedas. E a caminho de casa, não tinha dúvida que ele ia ser o vencedor da aposta. Enfim, quando ele chegou, ele soube, ao mesmo tempo surpreso e radiante, que o senhor honesto, rezando enquanto andava ainda naquela manhã e muito distraído, havia sofrido um grave acidente e quase morrera ao colidir com um cavalo puxando uma carroça, e que foi levado inconscientemente ao hospital. O senhor dissoluto achou graça no acontecimento e pensou consigo: agora sei que não existe realmente Deus e espero que o senhor honesto se recupere logo e viva bastante para aceitar esta verdade e viver e reconhecer que a maneira como eu vivo é correta, aumentando as pessoas que vivem da maneira como eu vivo. O ímpio acreditava nos prazeres do mundo. Para ele não existia Deus e nem um universo divinamente organizado, a espiritualidade. De volta ao hospital, após várias cirurgias, a primeira coisa que o senhor honesto soube foi da tremenda sorte que o amigo havia tido na tarde de sexta-feira ao achar o tesouro com os 3 milhões de moedas de ouro. E ele disse assim: até mais, Deus, não quero mais saber de ti. E correu para a floresta após queimar seus livros metafísicos para se suicidar. Já não acreditava mais em Deus, tamanho foi o choque que tinha sofrido. Mas também ele não podia esquecer essa virtude para se tornar voluntariamente mal. Então, de qualquer forma, ele se amarrou com uma pedra no corpo, e aí foi então que Deus lhe enviou um santo devoto para lhe explicar tudo. O santo se aproximou com modos gentis, mas firmes, e falou: senhor honesto, o que estás fazendo num dia tão maravilhoso, presenteado pelo Altíssimo? Irritado, o outro respondeu: some-te daqui, bajulador de Deus. O que estou fazendo não é da tua conta. E não quero ouvir esta palavra sem sentido. Deus nunca mais na minha vida. O santo replicou: por quê? Porque apostaste na existência de Deus e perdeste? Ao ser atropelado por uma carroça puxada por cavalos? O senhor honesto ficou intrigado ao descobrir que aquele estranho sabia do seu acidente, do qual só tinha notícia ele próprio e a esposa, além do senhor dissoluto. Mais calmo, ao ouvir estas miraculosas palavras deste santo, ele suavizou o tom e disse: honorável senhor, podes me esclarecer por que eu, que estudei zelosamente a metafísica e meditei com afinco, fui ficando tanto mais pobre em saúde e dinheiro quanto mais meditava, e por que Deus não apenas ignorou a minha prece sincera, mas me ridicularizou aos olhos do senhor dissoluto, que nada disso fez e cada vez mais rico e afortunado ficava? E o santo replicou em tom grave: senhor honesto, não podes enganar Deus com tuas preces e forçá-lo a satisfazer os teus desejos. Ele não precisa das tuas preces, nem tem obrigação de responder-te, só porque queiras ganhar alguma aposta ou provar-se melhor aos olhos dele. Nunca faça semelhantes apostas envolvendo Deus. Mas sempre que orares, acredite que de alguma forma ele vai atender-te para o melhor que seja para ti. Se submeta à sabedoria divina e vai saber se suas orações realmente merecem ser ouvidas ou não. Sabes acaso, senhor honesto, quem foste tu em tua encarnação passada? Foste um grande pecador e doente o tempo todo, e percebendo nos últimos anos quão infeliz e imprestável era a tua conduta, só pouco antes da morte é que tu decidiste voltar a ser um homem virtuoso, e desta forma, nessa vida, nasceste com a boa intenção de estudar metafísica e o desejo de meditar. Mas como foste outrora um pecador,
e enfrentaste inúmeros reveses físicos, teve que enfrentar nesta vida estes dissabores, tendo também uma esposa naquela época, uma esposa ruim, e agora uma esposa não compreensiva e que fosse atormentar as tuas más ações. E por causa dos pecados teus pecados anteriores, resolveu-se que na sexta-feira seria o dia de tu morreres com a carroça, mas a tua vida foi poupada e escapaste apenas com um acidente. As más sementes das ações do seu passado, que haviam brotado, que deram frutos, agora morreram. A virtude superou o mal finalmente, então pode voltar para casa e daqui em diante a tua sorte vai te acompanhar em tudo. Soluçando de gratidão, o senhor honesto era só alegria. Ó Deus bem-amado, minha vida foi poupada por eu ter sido virtuoso nesta encarnação. Agora eu entendo tudo. Eu imploro o teu perdão, meu amigo todo-poderoso. Perdoa minhas tolas blasfêmias contra ti. E em seguida perguntou: Honorável santo, podes me esclarecer por que tanta coisa boa sobreveio ao senhor dissoluto? E por que naquela sexta-feira, além do que, ele encontrou 3 milhões de moedas de ouro? Bom, meu filho, respondeu o santo, o senhor dissoluto não foi uma pessoa má em sua encarnação anterior. Ao contrário, agiu como um homem relativamente virtuoso, até se cansar das restrições impostas pela virtude e dizer a si mesmo: para que ser tão estupidamente bom? Então ele resolveu viver e, em obediência aos seus impulsos e instintos, botou tudo fora. Mas, mal havendo tomado esta decisão, morreu, de sorte que o senhor dissoluto nasceu na vida seguinte, esta atual, um pecador, pela decisão tomada antes de morrer. Mas como ele havia sido virtuoso, ele adquiriu o bom karma das ações passadas, conseguindo uma boa esposa, amigos, saúde e riqueza. Mas agora, com a vida que ele levou, a balança pendeu para o outro lado e a maldade desta encarnação ficou mais pesada que a virtude da anterior. E daqui para frente ele vai colher os frutos. Na sexta-feira houve o último pagamento em dinheiro dessas moedas daquilo que ele deveria receber. Mas só que daqui para frente ele vai começar a colher as suas consequências. Volta para casa e verá que o teu amigo, o senhor dissoluto, agora já se tornou vítima de misérias indizíveis que despencam sobre ele de todas as direções. Dizendo isso, o santo se foi. O senhor honesto, munido da verdade miraculosamente recebida, voltou e encontrou que sua impertinente esposa, atacada por uma terrível doença, já praticamente à beira da morte, e que acabou falecendo. E ele mais tarde conheceu uma mulher maravilhosa, doce, espiritual, com quem se casou. Já as doenças do senhor honesto desapareceram como se nunca houvessem existido. Por outro lado, uma tia rica, antes de morrer alterando seu testamento, lhe deixou todo o dinheiro que tinha, algo em torno de 10 milhões de moedas de ouro. Já o senhor dissoluto se viu subitamente afligido de paralisia, de um dia para o outro, e não pôde mais andar. Pouco depois, a sua boa esposa também faleceu. E segundo o costume da Índia, por ele haver escondido todo o seu dinheiro num comportamento secreto dentro de casa, debaixo da cama, o seu criado, descontente com a maneira como era tratado, farejou o tesouro e, em conluio com alguns ladrões, entrou mascarado na casa e, ante aos seus olhos, ele paralisado sem poder fazer nada, jazendo imóvel, ele conseguiu levar todo o dinheiro deles, deixando ele na míngua. E começou a viver dali para diante na caridade do seu amigo, o senhor honesto. A gente não deve pensar que vai escapar dos efeitos das más ações e nem que as boas ações são estéreis. As más ações trazem sempre, inevitavelmente, o mal. E as boas trazem, inevitavelmente, o bem. Com essa história, pessoal, a conclusão que eu chego é que você tem que ser sempre movido pelo seu desejo interior de evoluir.
É como aquela história do garoto que desejava um cavalo, era de uma família pobre, um cavalo puro sangue, e o pai não tinha condição de dar a ele este animal. E ele foi consultar um sábio da região, querendo saber se seria bom o garoto ter o cavalo ou não. E o sábio disse, isso depende. Um tempo depois, um puro sangue que passava na região, o garoto havia feito até um cercado na sua casa, imaginando que um dia teria este cavalo. Ele entrou por esse cercado e ficou ali preso. Um puro sangue negro, lindo. E o garoto, quando acordou de manhã, pasmo de alegria, se aproximou e começou a domesticar o cavalo. E nisso o pai dele procurou o sábio e perguntou se isto era bom ou ruim. E novamente o sábio disse, depende. E o cavalo, num certo dia, pulou a cerca e fugiu, para a tristeza imensa do garoto. E o pai, novamente consultando o sábio, recebeu a mesma resposta, depende. Aí o que aconteceu? Uns dias depois, o cavalo voltou com uma manada de animais selvagens para dentro do cerco do garoto. E o pai, novamente surpreso com aquilo, perguntou para o sábio. E o sábio respondeu, você quer saber se isto é bom ou ruim? Depende. Daí o garoto, domesticando estes animais, caiu do seu cavalo principal e quebrou a perna. E o pai, lamentando, foi procurar o sábio, que novamente disse, isto é bom ou ruim? Depende. Havia uma guerra num reino próximo, e aí o pessoal do exército veio naquela vila buscar os jovens para poderem lutar na frente de batalha. E acabaram não levando este jovem que estava enfermo, com a perna quebrada. E novamente o sábio disse ao pai, pois é, isto é bom ou isto é ruim? Depende. Então que conclusão a gente tira? Este depende da nossa postura interior, depende das circunstâncias ambientais que a gente vive, depende do acúmulo de ações que a nossa mente produz e que os nossos atos também reproduzem, que vão gerar as consequências da nossa vida. E como a gente não sabe os desígnios de Deus, mas se a gente tem a certeza que Ele está sempre com a gente, porque a gente busca incessantemente que Ele floresça dentro do nosso coração, a gente vai ter uma única certeza, tudo que vier para a gente, seja aparentemente como infortúnio, ou seja, como bênçãos cumuladas, alegrias, sejam materiais ou não, tudo isso é fruto daquilo que mais nós necessitamos no momento. Mas uma coisa é certa, a paz que nós adquirimos ao ficarmos plenos de Deus em nós, isso não tem preço, isso ninguém tira. Esse é o nosso guia seguro. O que vai vir por aí, nós não sabemos. Muitas vezes queremos adivinhar os desígnios de Deus pra gente, mas a gente não consegue. Tá bom, pessoal? Então, essa é a historinha de hoje. Façam suas reflexões. Um fraterno beijo. Paz e luz. Fiquem um pouco agora com a vista enevoada aqui da praia. Olha a chuva chegando ali no morro. Dias de sol, dias de chuva. Tudo é maravilhoso. Fraterno beijo, paz e luz para vocês. Valeu, galera.